A história do Brasil, de fato, inclusive, ela é dividida em três grandes períodos, né? Nós temos o período colonial, que a gente estudou brevemente esse ano, no segundo ano, né? Que começa no ano de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, até o ano da nossa independência, que a gente viu semana passada, 1822. Então, esses 322 anos são 322 anos de Brasil colônia, ou seja, o Brasil é uma colônia de Portugal. A partir do dia 7 de setembro de 1822, começa o nosso segundo período da história do Brasil, chamado Brasil Império, ou Império do Brasil, que vai do ano de 1822 até o dia 15 de novembro de 1889, ou feriado da Proclamação da República. O Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. E do dia 15 de novembro, então, de 1889, começa o período atual da história do Brasil, o chamado Brasil República, ou Brasil Republicano. Vai até o dia 7 de outubro de 2020, esse período da nossa história nacional. Professor, quem é que faz essas divisões da história do Brasil? A gente tem como em comum acordo entre os historiadores essas nomenclaturas, porque são nomenclaturas que foram utilizadas ao longo da passagem dos séculos, das décadas, principalmente de 50 anos para cá, se fez essa divisão da história do Brasil, relacionando com o sistema político utilizado no Brasil nesses períodos. Então, Brasil colônia, o que se utilizou para fazer essa demarcação? O período da história do Brasil, que o Brasil era uma colônia de Portugal. A divisão do Brasil Império, o que se utilizou para fazer essa divisão da história? Que o Brasil era uma monarquia, um império independente a Portugal. E república porque é o nosso sistema republicano atual. Então, se perguntarem a vocês em alguma prova, algo do tipo, quais são as divisões da história do Brasil, são essas três divisões. Então, neste momento, nós estamos nesse segundo período, começando a estudar esse segundo período. Brasil, Império, que tem início no ano de 1822. Então, vocês já podem ver pelas datas aqui dos anos que o Império do Brasil não vai durar nem 100 anos, né? Então, é uma das monarquias mais breves do mundo e da história, né? Não durou nem cerca de 100 anos o Império do Brasil, quando cai o sistema monárquico no Brasil e adota-se um novo sistema político que é a República, tá bom? Então, o Brasil Império. O Brasil Império, nós temos uma subdivisão desses 11 anos, desses quase 100 anos de Brasil Império. Do ano de 1822 ao ano de 1831, que é o tema da nossa aula de hoje e da aula da semana que vem, é o primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. De 1831 a 1840 é um período da história da monarquia do Brasil que nós não temos um imperador governando o Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro I vai ter abdicado do trono, seu filho mais novo, seu filho que ficou cuidando do Brasil, era menor de idade, tinha apenas 5 anos na época, Dom Pedro II. Então, um período que regentes vão governar o Brasil, por isso que se chama período regencial e vai durar 9 anos, acabando no ano de 1840. E aí, de 1840 a 1889, que é um governo maior, é o segundo reinado, governo de Dom Pedro II, o imperador que deu certo, entre aspas, na história do Brasil. Então, são esses três períodos, é o que a gente chama de Brasil Império, e é o spoiler das aulas de história até a última semana de novembro ou a primeira semana de dezembro, até o final do ano com vocês, tá bom? Esse é o restante do nosso conteúdo que a gente vê em História no segundo ano. A gente termina de ver o Império do Brasil. Onde é que é para eu parar, acabar com vocês para começar o terceiro ano que vem? Exatamente na Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Marca o fim do período republicano, do período imperial do Brasil, para dar início ao período republicano, que aí a gente pausa, sai para férias, quem puder viajar, viaja, quem fica em casa continua ficando em casa, e aí a gente retorna no terceiro ano do ensino médio e começa a estudar a história do Brasil a partir do período republicano. Então a gente vê o primeiro, a República Velha, né, a Primeira República, depois a Era Vargas, e aí vai, conteúdo do terceiro ano. Belezinha? Vamos falar então sobre o primeiro reinado no Brasil. Qualquer estado, qualquer país, qualquer território do mundo que se autoproclame independente, ele precisa ter um documento que rege todas as normas contidas dentro daquele território, né? É o que a gente chama de Constituição, né? Nosso Código de Direitos e Deveres como brasileiro, né? No caso, Constituição do Brasil. Dos Estados Unidos, os direitos e deveres do estadunidense e por aí vai, tá bom? Então, antes da gente falar de fato do Brasil imperial, vamos fazer primeiro uma contextualização. O Brasil atual, de hoje, de 2020, qual a diferença que ele tem em relação a esse Brasil de 1822?
Primeiro que a nossa Constituição ela é totalmente diferente. A gente vai ver na aula de hoje a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição da história do Brasil. Ela não é a nossa Constituição atual. Nossa Constituição atual é do ano de 1988, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, considerada a Constituição Cidadã, porque os direitos e deveres são bem mais abrangentes e benéficos para o cidadão do que era a Constituição lá imperial de 1824. Então, vocês vão decorar mais ou menos os termos que eu vou explicar dessa Constituição de 88, para vocês entenderem a diferença do Brasil de 1824. De acordo com a nossa Constituição atual, o Brasil ele é uma república federativa. O que isso significa? Alguém sabe me explicar? Leandra, Vascaína, Letícia. Federativa é que é organizada em estados. Bom dia, João Paulo. Não vi que você tinha entrado na aula. Bom dia, antes de mais nada. Bom dia. República Federativa que ela é organizada em estados. Isso, mas o que é uma federação? A união dos estados. Isso, mas assim, você pode ser um ente federativo, você pode ser uma confederação também, quando você reúne os estados. Qual a diferença? Não sei. É a nossa relação com a União. O que é a União? É o governo do Estado, né? O presidente, o poder do presidente. Numa república federativa como é o Brasil, os nossos estados eles são subordinados à União. Ou seja, o presidente ele tem o poder de governar o Brasil e de exercer esse poder em todos os estados do Brasil. Por isso que o presidente atual, Jair Bolsonaro, ele manda em Brasília, que é a capital do país, mas também chegar em algum estado, ele também tem um certo poder, por causa do nosso sistema político adotado pelo Brasil, que é uma república federativa. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos da América, lá na América do Norte, lá eles são uma confederação. O que isso quer dizer? Eles também têm entes, têm estados, que juntos formam a União, que é os Estados Unidos da América, porém, nos Estados Unidos, os estados em si, eles são autônomos, são independentes. Cada estado possui governo próprio, lei própria, com um acordo, é claro, algumas coisas existem como um acordo com outros estados, mas teoricamente lá nos estados dos Estados Unidos da América, né, eles têm certa autonomia, por isso que algumas leis, algumas regras que valem no estado não valem no outro e por aí vai. Então essa é a diferença importante. Então atualmente o Brasil é dividido, né, em estados, municípios, o governo geral e tudo mais. O Estado brasileiro ele possui 3 poderes atualmente, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá bom? Lembrando que o poder executivo é o poder do presidente, exercido pelo presidente da República. O poder legislativo é o poder dos deputados e senadores que criam as leis do Brasil, tá bom? E o poder judiciário, encabeçado pelo STF no Brasil, é o poder que julga as leis criadas pelo legislativo, tá bom? Então, a ideia criada lá por Montesquieu, lá a gente viu lá no Iluminismo francês, essa ideia da tripartição do poder é para que o poder seja administrado e organizado de forma harmoniosa, né? Que nenhum poder mande mais do que o outro dentro de um contexto nacional. É claro que isso às vezes não fica muito bem entendido e explicado para a população, e aí às vezes a gente vê umas manifestações nas ruas aí sem pé sem cabeça, mas enfim, não vou julgar. Seguindo então, o poder executivo, como eu disse para vocês, o pessoal que não tinha colocado isso, mas eu coloquei no slide. Então só está aí ilustrado para vocês que o poder executivo é do presidente, legislativo do Congresso, judiciário do STF, tá bom? Qual é a ideia? Esse Brasil básico que eu apresentei para vocês agora, atual, de acordo com a nossa Constituição de 88, vai ser um pouco divergente do Brasil que a gente vai ver agora, lá no ano de 1824. E vamos retornar lá, então, para o início da organização do Estado brasileiro, né? O Brasil se tornou independente, mas a gente precisou passar por uma série de transformações, porque nós ainda tínhamos muita coisa conectada a Portugal. Nosso sistema político basicamente era igual ao de Portugal, questões econômicas, sociais e políticas dentro do país também eram basicamente iguais à de Portugal, então a gente precisava passar por uma reforma interna, até no âmbito político também. Então a declaração de independência do Brasil vai instalar um novo território, um novo estado no mundo, né? Lembrando que o primeiro país a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos da América, depois foi o Reino Unido, a Grã-Bretanha, depois foram países da Europa, até que Portugal aceitou a indenização do Brasil e também reconheceu a nossa independência. Só que um país, um estado, quando ele é instalado, ele precisa criar símbolos nacionais,
como bandeira, hino, brasão e uma constituição, tá bom? Uma constituição vai reger aquele país, vai dizer quem pode, o que não pode fazer, quem governa aquele país, as regras estabelecidas para ser considerado brasileiro e para poder residir e viver no Brasil, tá bom? Então, a independência do Brasil criou essa tarefa, a necessidade de criar uma constituição. Por isso que no ano de 1823 é convocado por Dom Pedro I uma Assembleia Constituinte. E o que é uma Assembleia Constituinte? É uma reunião de deputados, senadores, às vezes se convoca também alguns pensadores políticos, né, cientistas políticos, para auxiliarem na elaboração da primeira Constituição do Brasil naquele período. Recapitulando, a nossa Constituição atual de 1988 foi elaborada pelos deputados federais e senadores eleitos na eleição de 1985. Em 85 se teve uma eleição e já ficou decidido que naquela eleição os deputados e senadores que fossem eleitos também iriam compor a nossa Assembleia Constituinte. Então ia votar a nossa primeira Constituição pós-ditadura. Mas a gente vê tudo isso no terceiro ano. 1824 é basicamente a mesma coisa. Então, 1823 tem a Assembleia Constituinte. Dom Pedro I convoca uma galera que tinha a missão de elaborar essa Constituição. Quem fazia parte dessa Assembleia Constituinte? Padres, advogados, proprietários de terras, militares e comerciantes. Já desse início, a gente já vê um sério problema, então, na nossa elaboração da Constituição. Quando a gente tem padres, advogados, proprietários de terras, militares e comerciantes, pergunta a vocês do segundo ano, vocês estão vendo listados mulheres e escravos? Está listado aqui? Mulheres e escravos fazem parte aqui desses grupos sociais aqui? Não. Não, né? E aprenda uma coisa, se você não tem ninguém te representando, com certeza ninguém vai elaborar uma lei que vai te beneficiar. É isso que acontece com mulheres e escravos dentro daquele contexto nacional. Logo, então, são homens ricos, vamos dizer assim, e religiosos que participam da elaboração, então, da nossa primeira Constituição do Brasil. E essa Constituição vai ter vários interesses políticos em jogo, né? Você quer beneficiar a si mesmo, né? Você não quer beneficiar o coleguinha, você não quer beneficiar o irmão. Essa ideia social de comum acordo, de viver em sociedade, essas ideias ainda vão ser trabalhadas no mundo, né? É só a partir ali do finalzinho do século XIX que a gente começa a ter um sentimento de coletividade no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Até aquele período, você brigava muito pelo que é seu. Você não se importava muito o que era pelo outro. E isso é o que acontece no Brasil. Então, as discussões entre os deputados e senadores foram marcadas, então, por divergências políticas entre dois grupos principais, os partidários e os adversários do imperador. Ou seja, aqueles que apoiavam a figura de Dom Pedro I e aqueles que eram adversários da figura de Dom Pedro I, tá bom? Os partidários de Dom Pedro I defendiam a implantação de uma monarquia forte, com o poder centralizador do imperador, ou seja, quase que um rei absolutista no Brasil. Lembra do que é absolutismo, né? Pois bem, já os deputados adversários, eles propunham a limitação da autoridade do imperador pelo parlamento, ou seja, que se o parlamento quisesse, poderia burlar, vetar, prender algumas regras que o imperador decidisse para o Brasil. Então, em setembro de 1823, ficou pronto o projeto de Constituição, que tinha um conteúdo liberal e impedia o imperador de dissolver a Câmara dos Deputados. Aí eu quero que vocês brinquem de imagem e ação comigo. Imagine que vocês é Dom Pedro I, neste momento. Vocês pediram para um grupo de pessoas elaborar uma Constituição que fosse melhor para o país, e dentro daquela Constituição vinham as regras estabelecendo que você, Dom Pedro I, não teria total poder no Brasil e que você não poderia dissolver a Câmara dos Deputados, que seria o Congresso daquele período, né? Se vocês fossem Dom Pedro I, vocês iam gostar dessas regras? Sim ou não? Não, porque se eu sou imperador, eu posso fazer o que eu quiser, uai. Isso mesmo. É essa mentalidade dos reis daquele período. E isso é que acontece, então, dentro do contexto nacional. Dom Pedro I não vai gostar nada desse projeto de Constituição onde limitava o seu poder naquele período, né? Então, descontente com a redução de seus poderes, Dom Pedro I ele vai ordenar o cerco da Assembleia, essa galera que estava reunida, ele vai mandar prender essa galera e dissolver essa Assembleia Constituinte.
Então, ele vai decretar que não tem mais valor aquela Assembleia Constituinte, vai jogar no lixo a Constituição que eles elaboraram e vai mandar prender essa galera. Tanto que esse acontecimento vai ficar conhecido como Noite da Agonia, né? Que foi naquele período que entrou as tropas imperiais e prenderam vários dos deputados reunidos, os pares e tudo mais. Outros foram exilados, expulsos do Brasil e tudo mais, justamente pela tentativa de limitar o poder de Dom Pedro I. E aí, o que Dom Pedro I vai fazer? Em vez de convocar... antes de mais nada, aqui está... voltar. Aqui só está uma ilustração, então, da Noite da Agonia, tá bom? Que eram os deputados reunidos, né? Toda aquela galera reunida para elaborar a Constituição. E aí, vocês podem ver que está todo mundo olhando para uma direção, que era a direção meio que da porta, né? Que entram os soldados e prendem boa parte desses deputados e tudo mais. E aí, o que Dom Pedro vai fazer? Em vez de reunir uma galera, cerca de 100, 200 pessoas, para discutir e votar uma Constituição, ele vai chamar os brothers dele, vai chamar os amiguinhos deles, vão sentar numa mesa, tomar uma cervejinha e eles mesmos vão elaborar a Constituição de 1824. Então, essa vai ser outorgada por Dom Pedro I em março de 1824. Você sabe qual é a diferença de outorgar e promulgar? Ou vocês nunca ouviram falar também dessa palavra? Também podem assumir. Pessoal, nunca ouvi falar na minha vida essa palavra. Mas vocês já passaram por uma outorga na vida de vocês. Não sei se vocês lembram. Eu já ouvi falar, só que eu não tenho certeza. Promulgar é, tipo, só aceitar? Vamos lá. Quando vocês se formaram no ensino fundamental, lá naquela cerimônia de colação de grau, a tia Ju botou um chapeuzinho na cabeça de 2 de vocês, representando a formatura de vocês. Lembram dessa ação? Sim. Beleza. Aquele período ali, aquela ação, aquele evento, era uma outorga de ensino fundamental na vida de vocês, pelas mãos da diretora Juliana Barbosa. Aquilo era uma outorga. O que é outorgar alguma coisa? É quando uma pessoa decreta algo, tá bom? Então, o presidente outorgou a liberação de alguma coisa. Então, é que o presidente ordenou, ele sozinho ordenou. Promulgar é quando algo ele é votado, discutido, elaborado, e aí entra em vigor. Essa é a diferença entre promulgar e outorgar. Então, a nossa Constituição de 1824 ela foi outorgada, ou seja, não teve uma certa discussão entre os deputados do Brasil. Dom Pedro I pegou com os brothers dele, escreveu essa Constituição e outorgou. Falou, ó, a partir de hoje, isso aqui é que está valendo no Brasil a partir de 1824. Então, essa primeira Constituição conciliava os interesses das elites com o autoritarismo do imperador. Ou seja, beneficiava os grandes fazendeiros, né, os donos de escravos, de gado, de fazendas, né, e a própria figura de Dom Pedro I, que mantinha um poder ainda maior dentro do contexto nacional, né? E alguns pontos importantes, então, dessa Constituição de 1824. Vão reparando aí, são pontos importantes agora. Primeiro, nosso sistema e forma de governo. Essa Constituição vai estabelecer a monarquia como forma de governo e vai criar 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário. Até aqui, normal. É a mesma coisa que tem até hoje em dia, tá bom? Só que essa Constituição cria um 4º poder, o poder moderador. Esse último poder, moderador, ele era exclusivo do imperador e permitia ele nomear senadores e dissolver a Câmara dos Deputados. Isso, que é aquela primeira proposta de elaboração da primeira Constituição, vetava esse poder da figura de Dom Pedro. Ele, por orgulho, né, vai criar um poder para ele mesmo. Então, é o poder moderador. Esse poder ele não existe mais no Brasil atual, tá bom? No Brasil atual são só 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, tá bom? As eleições também vão ser transformadas dentro desse contexto nacional, né? Determinou a eleição dos deputados e senadores pelo voto indireto, tá bom? Censitário e permitindo apenas aos homens livres maiores de 25 anos de idade. Quais eram, então, os problemas dessas eleições? Primeiro, que ele era indireto, ou seja, não era a população toda que votava naquele período. Era somente os deputados e senadores, as elites brasileiras é que votavam, participavam das eleições dentro daquele contexto. Segundo, que o voto era censitário. O que isso quer dizer, censitário? Dinheiro, era por renda. Você tinha que ganhar, no mínimo, um valor X para poder participar das eleições, tá bom? E o voto também só era permitido aos homens, e não mulheres, homens, livres, maiores de 25 anos de idade. Então, você tinha que ser homem, antes de mais nada, você tinha que ser homem, tinha que ter mais de 25 anos e tinha que ter uma renda. Basicamente, você tinha todas essas regras para poder participar das eleições no Brasil.
Educação e religião. Estabeleceu o ensino primário gratuito a todos os cidadãos. Ensino primário, naquele período, vai equivaler basicamente até a 5ª série. Aliás, no caso hoje, até o 6º ano, tá bom? A ideia é de você ser alfabetizado, saber ler, escrever e fazer contas simples, tá bom? Então, isso tudo era gratuito para todos os cidadãos. Cidadãos, mas nem todo mundo era cidadão naquele período, e a gente vai ver já já. E definiu o catolicismo como a religião oficial do Estado brasileiro. Ou seja, a Igreja Católica foi a religião oficial do Brasil até 1889, quando, na nossa próxima Constituição Republicana do Brasil... Não, mentira, estou mentindo. A Igreja Católica só vai deixar de ser religião oficial do Brasil só com a Constituição de Vargas, em 1932, tá bom? Então, até 1932, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado brasileiro. A partir de 1932, o Brasil passa a ser um Estado laico, né? Vocês sabem, né, o que é Estado laico? Eu não sei se o silêncio é porque vocês sabem, é porque vocês não sabem. Sim. Aos que não sabem, Estado laico quer dizer que você não tem uma religião oficial naquele país. Porém, se respeita todas as denominações religiosas, tá bom? É diferente de um Estado não religioso. Um Estado não religioso é um Estado que não permite expressões religiosas. O Brasil não é assim. O Brasil respeita todas, teoricamente, tá? Bem teoricamente, respeita todas as profissões religiosas atualmente, tá bom? Bom, a Constituição de 1824 também vai garantir direitos e deveres, tá bom? Vai estabelecer, então, a tolerância religiosa, a liberdade de expressão, a proteção à propriedade e a igualdade dos cidadãos perante a lei. Tudo isso aqui é mentira, tá bom? Tava no papel, mas nada disso aqui no dia a dia é aceito, tá bom? Tolerância religiosa, basicamente, se você não fosse católico, você era perseguido. Liberdade de expressão somente para os grandes fazendeiros, tá bom? A proteção à propriedade e à igualdade dos cidadãos perante a lei era somente também para os grandes fazendeiros. Não envolvia participação de todos os cidadãos dentro daquele contexto nacional, tá bom? Bom dia, Nath. Bom dia. Os professores vão ficar tudo bravo comigo, que eu tô entrando nas aulas de todo mundo. Oi, gente, de novo vocês, mais uma vez. Deixa eu mostrar você. Segundo ano. Aí, agora dá para ver você agora. Dá pra me ver agora? Ai, gente, vocês estão me vendo aí? Tudo bom? A Tia Nath esqueceu de dar 2 recadinhos bem importantes para vocês. Primeiro, quando vocês forem fazer o projeto, não esqueçam de ir lá no final, vocês citarem a fonte, tá bom? Então, pesquisei em tal site, coloca lá a fonte e aquele site. Agora tá dando muito agora fica escuro. Deixa assim mesmo. E o segundo recadinho é que nós... Tia Natália, tia Ju, tia Paty, professores, meninos da Secretaria da Limpeza, nós estamos honrosamente, felizmente, animadamente, tudo que for mente, convidando vocês para no sábado estarem conosco no segundo drive-thru do Colégio Servos da Rainha de 2020. Mas não é uma mentira. Nós vamos fazer... Oi, Tiaguinho? Não, porque você falou que tudo é mente, mas isso não é uma mentira. Isso não é uma mentira, isso é de verdade. Nós vamos fazer um drive-thru de Dia das Crianças para vocês, tão pequenininhos, maiores que a Tia Nath, mas nós vamos lá fazer esse drive-thru para vocês, beleza? Aí, galera, o que eu quero pedir para vocês? Mulher, eu vou explicar. Ô, mulher, essa linda é desesperada. Ai, Jesus. É a Liana. Isso era justamente o que eu ia falar. Não muda não, Thiago. A bicha deixa isso aí. Isso era o mais importante que eu ia falar pra vocês, galera. O último drive-thru, nós ficamos lá de 8 até meio-dia. Ficamos 4 horas pra entregar as 400 lembrancinhas. Só que o sol tá muito quente, gente. Muito quente. Tá insuportável esse sol. E assim, vocês chegam, pegam a lembrancinha e vão embora. Mas os professores não, eles ficam lá embaixo daquele sol escaldante. E é desumano fazer isso. Ainda mais agora que eu preciso de todos eles, que eu não consigo dar todas as aulas, substituir se esse povo me dá atestado. Brincadeira, mas é pensando no lado humano mesmo, tá muito quente. Então, o que a gente vai fazer? O drive-thru de sábado, ele vai ter só 2 horas de duração, de 8 às 10, porque aí depois de 10 horas que o sol começa a ficar bem forte e aí começa a ficar mais pesado, tá bom? Então, de 8 às 10 nós estaremos lá no colégio.
Aí o que que acontece? A mesma quantidade de 400 lembrancinhas que eles entregaram em 4 horas, agora eles vão entregar só em 2. Então eu peço para que vocês só cheguem, peguem a lembrancinha, não fiquem enrolando, não fiquem aglomerando, porque a tia Natália vai, infelizmente, ter que pedir para vocês se retirarem. E aí é hora que vocês ficam chateados. Mas é porque a gente vai ter que correr muito no sábado. Tranquilo? Beleza? E outra coisa importante. No último drive-thru, nós fizemos 4 caixas enormes de lembrancinhas e até hoje eu tenho lá na escola uma caixa e meia. Então, assim, galera, ontem eu fiquei na escola até 7 horas da noite com a tia Ju, a tia Paty, para fazer as lembrancinhas do Fundamental 1. E agora eu tô falando que demandou ir correndo, porque eu tenho que ir para comprar as coisas para fazer as de vocês e deixar tudo montadinho. Então, assim, é muita dedicação, é muito empenho, é muito tempo para vocês não irem. Não deixem de ir. É dinheiro gastado para comprar, porque é simples, é singelo, mas é feito de coração, sabe? E tem gasto. Então, por favor, não deixem de ir, tá bom? Vocês só têm aí agora esse Dia das Crianças e o do ano que vem, e aí finaliza. Vocês não vão mais participar desse momento com a gente, então, por favor, não deixem de ir, Daqui tá a bom? pouco é eles que dão um presente de Dia das Crianças, na verdade. É verdade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, viu? Tiaguinho, valeu aí por roubar sua aula só mais um pouquinho. Tamo junto, Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem pra tia Nath que eu respondo, tá? Beijo, tchau. Falou, falou, amo vocês. Pegaram o recado? É o quê? Pegaram o recado? Sim. Tá, beleza, então. Deixa eu só... Vou passar só a terminar essa parte aqui, porque não vai dar para terminar, tá bom? Então, eu vou terminar só essa parte aqui dessas regrinhas da Constituição. Vou pausar e a gente continua na próxima aula, tá bom? Então, só retomando aqui rapidinho. Deixa eu fixar aqui. Desafixar o vídeo. Fixar o vídeo. Aí, beleza. Vamos lá, então. Vai estabelecer, então, os direitos e garantias individuais, como a gente estava falando, né? A Constituição de 1824. E a Constituição também vai banir a tortura e os crimes mais cruéis, bem como dividir o território em províncias. Então, a partir de 1824, as capitanias agora se chamam províncias no Brasil. E o nome vai mudar de novo só em 1889, quando vai adotar o termo estados. Então, hoje o que a gente chama de estados é só a partir de 1889. Antes se chamavam províncias, tá bom? Então, essas províncias seriam administradas por pessoas nomeadas diretamente por Dom Pedro I, tá bom? Que tinha esse poder, então, de nomear esses interventores, esses presidentes das províncias dentro daquele contexto, tá bom? Aqui só está uma fotinha, então, aqui ao lado esquerdo, a capa da nossa primeira Constituição Imperial. Aqui é o brasão do Império do Brasil. Então, no Império do Brasil nós tivemos um brasão durante um breve período, tá bom? E aqui é uma reprodução da primeira folhinha que vinha internamente, tá bom? Constituição Política do Império do Brasil. Vocês veem que é um português um pouco diferente, né? Brasil com Z. Hoje em dia, Brasil com Z só internacional e tudo mais, né? Ano 1826, ou seja, já era talvez uma segunda ou terceira edição da nossa primeira Constituição. A gente pausa aqui, tá bom? Negros, mulheres e indígenas na Constituição. Vou debater com vocês quem era considerado cidadão dentro daquele contexto histórico do Brasil, beleza?